Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que depois de mais de 18 horas daquela ofensiva muito estranha que Kiev teria supostamente feito contra lá o território de Moscou, a gente ficou sabendo que eles simplesmente, o pessoal de Kiev falou, não fomos nós que fizemos isso, aqueles helicópteros simplesmente não eram nossos. E aí a pergunta que fica é: Moscou encenou uma operação de bandeira falsa, acabando com o seu próprio reservatório de combustível, um elemento que está muito escasso nesse momento aí da encrenca? Essa pergunta que está todo mundo fazendo, parece que realmente foi um evento de bandeira falsa. Inclusive, quero convidá-los aí para me seguirem lá no Instagram, porque no Instagram tenho liberado aulas diárias sobre esses assuntos relacionados a toda essa questão das relações internacionais e do mundo que está para vir daqui para frente. Link aqui embaixo. Então, Kiev negou que tenham sido eles. Quem falou isso foi o secretário do Conselho de Segurança Nacional, lá de Kiev, negou claramente que eles foram os responsáveis por essa ofensiva contra o depósito de combustível. E ele disse o seguinte: por alguma razão eles estão dizendo que nós fizemos isso, mas na verdade isso não corresponde à realidade, disse ele em entrevistas a emissoras da região. É importante você lembrar também que usufruindo ali de uma legislação peculiar, singular, que acontece em momentos de conflito, o governo de Kiev assumiu o controle de todo o aparato midiático, né? Então ali na mídia só vai sair coisa positiva para eles nesse momento. E o que nós vimos ontem, né, foram que 2 helicópteros foram até esse depósito, voando em baixa altitude, passando pertinho do telhado das casas, lançaram um monte de projéteis lá contra esse depósito de combustível e depois foram embora. A gente já ficou sabendo que não teve nenhuma casualidade, ninguém perdeu a vida nisso aí. Eles tinham falado que alguns trabalhadores tinham ficado ali machucados, depois desmentiram, falaram que não era nada disso e ficou o disse-me-disse. Agora, você precisa entender, pessoal, que a inteligência americana não é perfeita e também não é confiável, mas a inteligência americana tem acertado no que tem falado. A inteligência americana falou que o Putin queria entrar no país vizinho, o Putin entrou. A inteligência americana nesse sentido está acertando. E eles já tinham falado que o pessoal de Moscou estava preparando uma ofensiva de bandeira falsa para justificar ali depois uma escalada ainda mais intensa no conflito. Não deu outra, pessoal. Muito provavelmente é exatamente isso aí que nós estamos vendo. Eles sim usaram uma operação de bandeira falsa. Lembrando que a operação de bandeira falsa é quando um governo, uma corporação, um indivíduo ou organizações que acontece ali, né, uma operação que é conduzida por alguém que aparenta ter sido realizado pelo inimigo, de modo a tirar partido ali das consequências resultantes. A gente sabe que as operações de bandeira falsa vêm geralmente de navios, que eram navios piratas que usavam bandeiras falsas para conseguir chegar perto dos navios que eles queriam confrontar ali e pegar os seus pertences, né? Agora, é indispensável você entender que as bandeiras falsas, essas operações de bandeiras falsas, elas nortearam a história. Se você acompanha a história do mundo, não só a história recente, mas a história antiga, você vai perceber que as operações de bandeiras falsas conduziram toda a história da humanidade. E elas são assim coisas assim que é batata, é coisa certa de acontecer nessas encrencas. A gente tem, por exemplo, em 1931, o famoso incidente da Manchúria, quando os próprios japoneses fizeram algo contra eles mesmos e botaram a culpa lá no pessoal lá do Dragão e conseguiram, através dessa operação de bandeira falsa, anexar a região da Manchúria. Em 1933, a gente sabe que o prédio do parlamento alemão ele foi ali colocado abaixo, supostamente por um ativista vinculado ao Partido Comunista da época. E é claro que hoje muitos historiadores entendem que isso aí foi uma operação de bandeira falsa porque deu ao bigodinho nojento, né, o Adolfinho hipster, deu para ele a desculpa para ele aprovar a famosa Lei de Concessão de Plenos Poderes,
porque com ela ele acumulou toda a autoridade do governo nas suas próprias mãos. Muitos historiadores acham que foi o próprio time do Adolfinho Bigode que fez isso, né? Como um livro do Fritz Tobias, por exemplo, defende essa tese. Em 1939 aconteceu o incidente de Gleiwitz. O incidente de Gleiwitz foi uma ofensiva também encenada contra uma estação de rádio na cidade de Gleiwitz, na Alemanha, e eles, claro, colocaram a culpa disso nos poloneses, e essa situação foi... eles aproveitaram essa situação para justificar a entrada na Polônia. E isso foi, assim, algo comum, infelizmente, na história desses conflitos e que acabaram norteando esse decorrer da história como um todo. Agora, a pergunta que fica é: será que o Putin vai usar essa operação, muito provável operação de bandeira falsa, com qual finalidade? Ele vai escalar isso de que forma? O mundo está muito apreensivo a partir do momento que começaram a ver que o Putin simplesmente convocou quase 140 mil conscritos, né, que são os reservistas, para o serviço. O Putin, ao mesmo tempo que está dizendo que está desmobilizando os seus efetivos lá em Kiev, ele está aumentando a quantidade de pessoas em muitos outros lugares. A gente vê informações de que ele se recolheu numa instalação subterrânea com proteção contra ofensivas nucleares, assim como os seus familiares lá na Sibéria. O seu chefe também do Ministério da Defesa também estaria numa instalação semelhante a essa lá nos Montes Urais. Eu estou achando que o Putin está se preparando para interromper o fornecimento de gás para a Europa. Essa interrupção vai gerar uma reação dos países europeus e essa reação pode acabar, no final das contas, trazendo um envolvimento direto da OTAN nessa encrenca, porque a interrupção do fornecimento de gás nesse momento ela vai colocar as populações dos mais diversos países da Europa numa situação de grande comoção social, porque sabemos que eles não só estão já vivenciando problemas de abastecimento, mas também poderão começar a viver até a escassez do fornecimento de gás, muito importante nesse frio que eles ainda estão enfrentando lá, apesar de já terem saído do inverno e estarem já na primavera. Isso aí é muito preocupante porque faria a população ficar muito irritada. A população, obviamente, dos mais diversos países cobraria os seus governantes por esse aumento exorbitante do gás, ou talvez até para a ausência do gás, e isso aí daria grande problema para os gestores. Então eu imagino que se realmente o Putin não receber o pagamento na sua moeda, no rublo, né, para o gás, ele pode sim, de verdade, na prática, interromper esse fornecimento, e isso geraria uma reação muito incisiva por parte das potências ocidentais. Enquanto isso, a gente sabe, né, que a propaganda de Moscou está funcionando muito bem, porque a taxa de aprovação do Putin lá em Moscou ela simplesmente subiu de 71% para 83% em apenas um mês. Significa que a propaganda lá está muito justinha, significa que ele também já controlou a mídia, ele só está deixando chegar no telespectador ou no leitor as informações positivas. Em janeiro, por exemplo, desse ano, a aprovação dele estava em 69%, em fevereiro subiu para 71% e em março atingiu essa máxima aí do maior taxa de aprovação dos últimos 5 anos, 83%. Outro indicador que teve uma forte subida foi a confiança nas ações do governo. No mês passado estava em 55%, esse mês subiu para 70%. Um salto de 15 pontos. Significa que a propaganda lá dentro está muito boa, né? Eu já falei para vocês que apesar de todos os problemas que o povo lá de Moscou está enfrentando, eles não colocam a culpa no líder máximo, no Putin, eles colocam a culpa nos prefeitos e governadores. Então ele, em certo sentido, está se sentindo meio protegido nisso aí. Porém, mesmo com essa proteção midiática ali, esse endeusamento midiático, parece que o Putin está se preparando para justificar aí uma interrupção do fornecimento de gás. Isso aí geraria um caos muito grande, poderia fazer o conflito que ainda está local virar um conflito regional, talvez mundial. O que você acha? Será que o Putin realmente vai usar
essa ofensiva aí, muito provável de uma bandeira falsa para interromper o fornecimento de gás para a Europa. Isso aí vai escalar. O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo. Um forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!